Convencer é sua missão. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estarei orando para que tenham um excelente e abençoado dia, guiado pelo Senhor e seu Espírito. Vamos ler João no capítulo 16. O nosso estudo está entre os versículos 5 até o versículo 15. Antes de os ler, irmãos, convido você a estar conosco no canal. Serão sempre bem-vindos. Vamos ler então juntos e entender o convencer do Senhor. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, você já ouviu falar e talvez até presenciou alguém convencer uma outra pessoa? Falo convencer algo para o bem, desejando sua melhora. Legal isso, não é verdade? Convencer que o outro está errado e se permanecer nesse caminho errado, o seu fim será de dor e perdição. Este texto que lemos é muito importante para todos nós. Iremos exatamente ver Jesus expressar algumas funções do Espírito Santo e ele glorificaria Jesus quando vier à igreja na terra. Era comum os discípulos escolherem seus rabinos em particular a quem desejavam estar ligados, mas não era o caso dos discípulos de Jesus, pois foi ele quem os escolheu. Assim a mesma coisa conosco, não fomos nós que escolhemos ao Senhor Jesus, e sim Ele, através do Pai, que nos escolheu. Aleluia! O Espírito Santo terá uma missão especial dada por Jesus, em que Ele estaria com cada convertido, ensinando o que fazer e falar, assim como lembrar de tudo que Jesus os tinha ensinado dos mais de 3 anos com seus discípulos. Jesus promete também que o Espírito Santo estaria com todos os apóstolos, discípulos e agora conosco também como igreja de nosso Senhor. Ele é quem dará os dons a cada um em particular para cumprir a missão delegada por Jesus a nós. Vamos analisar alguns pontos importantes. O primeiro, que o Espírito Santo convence do pecado, pois o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, tem a missão de convencer a todos quanto Deus o chamou, para crer em Jesus, seu Filho, o Messias, que veio ao mundo, ensinou e fez muitas obras, depois morreu voluntariamente e ressuscitou, indo aos céus e agora enviara o Consolador. Jesus revela aos discípulos que o Espírito Santo viria preencher o vazio criado por sua rejeição e morte, e assim convencer o mundo do pecado. David Brown diz que, como todo pecado tem sua raiz na incredulidade, assim, a forma mais agravada de incredulidade é a rejeição a Cristo. Então, o Espírito Santo tem essa função de convencer o mundo do seu erro, do seu pecado. E como falamos no início, se continuar nesse erro, nesse caminho errado, irá ter perdição eterna. 2, irmãos, é que o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Jesus veio, mas retornaria ao Pai, e a partir daí iniciaria a justiça pelas palavras que ele deixou. Quem cresce no Cristo estariam sendo guiados pelo Espírito Santo. Contudo, quem não crescem nele estariam sendo julgados por seus atos. O Espírito só viria depois de Jesus ressuscitar e ir para o Pai, que o chamou de meu servo, o justo, conforme Isaías no capítulo 53, o versículo 11. A presença do Espírito Santo aqui convence o mundo da justiça.
Aleluia, glória a Deus. O terceiro ponto, irmãos, o Espírito Santo agora convence o mundo do juízo. Jesus agora nos céus, à direita de Deus, de seu Pai, e ele está, após sua ressurreição e volta ao Pai, lógico, com todo o poder nos céus e terra, dado por Deus, conforme Mateus 28:18, que diz: aproximando Jesus, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E é nesse poder que agora ele virá também como juiz, conforme podemos ler em Isaías 33:22, que diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Também podemos ver Jeremias 33:15, Atos 17:31 e 2 Timóteo 4:1. Assim também podemos ler 2 Coríntios 5, no capítulo 10, que diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Também JFB, ele diz em seu comentário: agora o príncipe deste mundo será expulso. E ambos significam que seu domínio sobre os homens ou seu poder de escravizar e, assim, arruiná-lo é destruído. A morte de Cristo julgou e derrubou judicialmente, e ele foi então expulso do seu domínio usurpado. Assim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, a Bíblia nos afirma que após a morte segue-se o juízo, e esse será feito pelo próprio Deus na pessoa de seu Filho Jesus. Esse julgamento não terá advogado e, assim, um reto juiz. Seja, irmãos, fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, falou o Senhor em Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 10. E também Mateus 10, 32 e 33, ele termina dizendo: porquanto todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Tremendo isso, não é verdade, irmãos? E vejam a simplicidade do Evangelho e como estarmos bem se formos fiéis a Deus. Mas aqueles que o rejeitarem, como foi com muitos judeus, o juízo será não para a vida eterna, e sim para a separação eterna de Deus. Neste dia, irmãos, possamos vivenciar Jesus e tudo que ele fez por nós. E agora estamos sendo guiados pelo seu Espírito, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos lembrando que essa é a nossa função agora, e também ajudar a levarmos a obra do Senhor para todos aqueles que ainda precisam de ouvir a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento de oração. Deixo cada irmão, irmã e ouvinte em tuas mãos, intercedo pela vida dele. Não sei como ele está no dia de hoje, o que é que eles precisam, ó Deus, resolver e ter a tua decisão. Convence, ó Deus, ele no melhor caminho através do teu Espírito Santo. Pai, obrigado por esse momento de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.